E vem conferir a crítica da segunda temporada de Pacificador. E terminou nessa última quinta-feira, com 8 episódios, a segunda temporada de Pacificador. E muita gente pode falar que o último episódio foi decepcionante. Afinal, as expectativas que o criador do universo do novo DCU, James Gunn, colocou é realmente acima do que o episódio entrega. Mas, para mim, esse episódio final, ele é um resumo do que é a segunda temporada de Pacificador. Uma temporada boa, mas não mais do que isso, que faz eu terminar ela pensando, se tiver mais coisas de Pacificador, ficaria feliz de assistir, mas se não tiver, também não vai fazer tanta falta. Porque é uma temporada que você pode dividir em 3 partes. A parte que envolve realmente os personagens, a evolução deles ao longo dessa temporada. Você pode relacionar a parte mais dramática e a parte mais de aventura, ação e comédia. E para mim, nessas 3 partes, uma o James Gunn acerta em cheio. A outra, eu acho que fica no meio do caminho. E uma eu acho que não funciona tão bem. Ele, que é um diretor que consegue trabalhar muito bem, sempre muito bem esses elementos, a aventura, a comédia, o drama e a ação, eu acho que ele não vai tão bem na segunda temporada de Pacificador. Mas eu vou começar falando dos 3 pontos qual que eu gostei mais, que foi a parte da evolução do Chris. Porque quando você pensa no Pacificador como um todo, ele foi apresentado no filme O Esquadrão Suicida. Lá, ele era um agente para os Estados Unidos, onde ele simplesmente matava sem ter nenhuma dó, sem ter pena de nada. Assim foi sua criação. Quando a gente chega no Pacificador, a primeira temporada, a gente vê praticamente um adolescente que praticamente ainda quer viver aquela vida, quer mostrar que ele pode ser útil para a sociedade da forma como ele é. Na segunda temporada, a gente já evolui esse personagem e finalmente ele é um adulto com traumas. Se no Esquadrão Suicida ele era só um agente sem pensamentos e na primeira temporada ele era um adolescente descobrindo a vida praticamente, porque ele faz tudo sem pensar muito, ele quer mostrar como o mundo dele, do jeito dele, é o certo. Na segunda temporada a gente vai para outro caminho. A gente vê um adulto fracassado, onde as escolhas que ele fez durante toda a vida finalmente afetaram a sua cabeça. Isso é muito interessante, isso é muito bem desenvolvido ao longo da temporada, junto com a Hardcore, que do seu lado acaba desenvolvendo muito bem isso. Inclusive, eu acho que esse é um ponto que o James Gunn acerta, que seria na forma como ele utiliza o conceito de multiverso. Aqui você tem universos paralelos, e ele poderia ir para aquele canto que todo multiverso usa, que é, vamos explorar outros mundos, sequência de ação, mas não. Ele usa realmente de algo muito contido para poder falar sobre a vida do Chris. Eu acho que aí é que está a alma da segunda temporada. O Chris, a atuação do John Cena, que entrega a melhor atuação da sua carreira. Não que ele tenha feito tantos filmes incríveis como ator até agora, mas você consegue ver muito a evolução dele, de alguém que saiu do WWE para poder chegar aqui agora como um ator, está evoluindo. Ele tenta realmente ser um ator que não fica preso no padrão. Ele quer mostrar que ele pode ser um grande ator. E talvez ele consiga cada vez mais evoluir na sua carreira. Esse, para mim, é o principal ponto que funciona em Pacificador. A parte do John Cena, a parte do Pacificador em si, a sua evolução, a sua descoberta e também o seu próprio perdão. Que o último episódio acaba mostrando num diálogo de praticamente 10 minutos, onde os personagens principais da série acabam sentando num quarto e conversando sobre a sua vida. Essa sequência é muito bonita e muito bem feita. Talvez não para um último episódio. Se fosse o penúltimo e o último chegando numa ação final, talvez deixasse um gosto melhor na boca. Mas quando você pensa como um todo, eu acredito que aí é que está a alma que faz a série funcionar muito bem. Todo o arco do Pacificador, toda essa descoberta dele. Ainda mais quando você vê todo o arco do Esquadrão Suicida, passando para a primeira, para segunda temporada. Isso funciona muito bem. O James Gunn consegue escrever muito bem o personagem a ponto de mostrar essa evolução dele. Tem algumas coisas do James Gunn envolvendo os primeiros episódios que eu não gosto muito, não por ser ruim, mas sim por ser desnecessário. Eu acho que não acrescenta tanto a série e parece uma piada que é mais pro James Gunn interna do que realmente pra série como um todo. E como eu falei, eu gosto de como ele utiliza a parte do multiverso. Mas, gente, esse é o ponto que funciona bem. Esse é o ponto que faz a série ainda fazer eu gostar dela. Mas quando você pensa nos outros 2 pontos, aí eu já vejo problemas, como eu falei. O segundo ponto que eu falei que é mediano são os personagens secundários. Eu acredito que muitos deles acabam rodando e não evoluindo tanto. A Adebayo evolui bem, mas os outros
você começa o discurso de uma forma interessante, mas a evolução deles ao longo da temporada eu não acho tão bom como poderia ser. Isso vale pro Vigilante, isso vale pro Economos e para Hardcore. A Hardcore ainda consegue ver uma evolução, mas você vê que o começo da temporada era para cada um daquele grupo deles seguir uma jornada individual para poder realmente se descobrir naquele universo, saber quem ele é. A Hardcore descobrir que ela é muito mais do que Argus, o Economos mostrando que ele pode ser amigo das pessoas, a Adebayo mostrando que ela pode funcionar melhor se ela abrir seu coração, o Vigilante mostrando que ele pode funcionar individualmente. E quando você pensa nisso, o Chris, que é o Peacemaker, ele acabou tendo essa evolução. Os outros, ele começa a evolução, mas no meio do caminho, por ter muita coisa acontecendo em tela, você vê que nem todos conseguem ser desenvolvidos. O que vale, porque eu acho mediano a parte dos personagens, é que os atores me agradam e mais do que isso, os personagens são carismáticos. Desde a primeira temporada eles conseguem te comprar e realmente você consegue querer acompanhar essa jornada com eles. Então isso ajuda bastante a segunda temporada a funcionar. O carisma dos personagens e a química que eles têm em tela. A parte da história me incomoda um pouco, como eu falei. Tem histórias muito interessantes, tem conceitos muito bem apresentados, mas na parte de desenvolver, eu sinto um pouco de falta disso. Tanto que no diálogo final do Chris, da Adebayo, do Hardcore e também do Economos, né, do quarto, você consegue perceber que era para você ter visto toda a jornada deles ao longo da temporada para aquele diálogo funcionar de forma diferente. Eu acho que para Adebayo e pro Chris funcionam bem. Para os outros, eu sinto que ainda falta algo. Falta algo que talvez 1 ou 2 episódios a mais fariam a diferença. Então esse é um problema pra mim. Enquanto eu acho que os personagens continuam sendo carismáticos, envolvendo e funcionando bem em tela, eu acho que o arco deles, apesar de ter um começo e uma conclusão, e você conseguir sentir um pouco de evolução deles, eu acho que tem muita coisa que foi cortada ali que poderia desenvolver mais os personagens. O Chris tem esse arco, os outros tem, mas não é tão bem desenvolvido como poderia ser. E a parte final, que eu acho que seria o terceiro ponto, seria a ação, a aventura e a comédia. Eu acho que esse é outro ponto da temporada que patina muito. Eu acho que a ação ela é problemática, porque o James Gunn não estava focando muito nisso na segunda temporada. O que me incomoda envolvendo o personagem do Chris, eu sei que isso não afeta a série, mas vale destacar, seria que quando ele foi apresentado da mesma forma como o Bloodsport foi apresentado, que seria... Ele é um cara que ele pode pegar qualquer objeto e transformar isso numa arma letal. Nessa temporada parece que ele esqueceu desse treinamento que ele fez com o pai dele. Afinal, tem várias lutas que ele não consegue utilizar isso. Inclusive, eu acho que a sequência de ação nenhuma é muito marcante aqui. Você pode ter um momento ou outro que você gostou mais, mas nenhuma é marcante como poderia ser. Eu acho que isso faz um pouco de falta para uma série que quer misturar aventura, ação e comédia. A comédia também varia muito. Tem momentos que ela me agrada, tem episódios que eu acho muito divertido. O Vigilante é um personagem fantástico pra isso, e a química deles ajuda algumas comédias a funcionar, mas acho que a primeira temporada é muito mais engraçada. Tem algumas piadas que o James Gunn força um pouco. E aí fica a minha dúvida, envolvendo a ação, a comédia e a aventura. Porque a aventura, o melhor episódio envolve da Eagle, quando a Eagle encontra alguém que quer caçar ela. Mas quando você pensa como um todo, existem muitos conceitos aqui que parece que são o James Gunn brincando no seu parque de diversões. E isso tudo bem. O James Gunn, eu acho ele um gênio em questão a como ele brinca com seus personagens, a como ele gosta de transformar tudo numa grande família. Mas eu acredito que todo diretor precisa de uma rédea para poder não fazer tudo o que quiser. E é por isso que até os grandes diretores têm o estúdio por trás. O estúdio, ele vai podando o diretor para ele fazer o que ele quiser. Se ele fizesse tudo isso, teria muito diretor que lançaria filmes no cinema de 5 horas. Eles não lançam porque o estúdio não deixa. É o corte para poder pensar mais no público. Quando o James Gunn é seu próprio chefe, ele faz o que ele quiser. Eu acho que isso é um problema que a primeira temporada não tem. Quando a primeira temporada lançou, ela ainda era do velho DCU. Então a partir daí, quando você pensa nisso, talvez ele foi mais contido em muitas coisas que ele queria fazer. Aqui que ele é o próprio chefe, ele joga várias coisas na tela que ele acha legal e que não é desenvolvido. E muita gente pode falar, mas isso vai ser mostrado no futuro. Eu não quero ter esse argumento, porque eu não gosto quando a DC fez isso, eu não gosto nem quando a Marvel faz isso. Eu acho que você tem que ter elementos pro futuro, mas isso não pode ser o ponto principal como desculpa pra sua temporada funcionar ou não. E é isso que é um problema. A aventura acaba ficando mais fraca, você vê que a comédia também não é tão forte como poderia ser, e a ação não é tão boa como na outra temporada, ou até no Esquadrão Suicida, que é bem melhor do que aqui. Parece que você termina a temporada e o final dela deixa claro que essa é o meio do caminho que vai acontecer aqui pra frente. Eu não quero ter que assistir uma terceira temporada pra gostar da
segunda. Então isso é um problema. É uma segunda temporada ruim? Pra mim não, principalmente por causa dos personagens e de todo o arco do Chris, que eu acho que ele é muito bom, muito bem trabalhado, desenvolvido, com um discurso que é muito interessante. Afinal, quando você pensa no personagem do Pacificador, ele é um personagem que foi criado por alguém que sempre abusou dele em relação na parte física. Então, e também psicológica. Então, quando você pensa nisso, ele foi também criado de uma forma onde é para ele ser o homem mais forte da casa, alguém que não tem que abaixar a cabeça para ninguém. Você vê esse cara sair para um cara que ele é quebrado, destruído e mais humano é muito interessante. É uma discussão boa, uma história interessante. O problema é que o resto da temporada não é tão bom assim, de personagens que são apresentados não são tão bem explorados e de novo, não quero o argumento de que no futuro vai mostrar. Isso não funciona. Pelo menos me cansou já esse argumento por causa de tantas vezes que a Marvel e a própria DC já fez isso. No fim, a segunda temporada de Pacificador tem momentos ótimos, mas esses momentos ótimos acabam sendo desequilibrados com muita coisa que me desagrada. Concluindo, a segunda temporada de Pacificador tem coisas muito boas, recomendo que assista e eu espero que o personagem volte. Se não voltar, não vai fazer falta na minha vida, mas eu espero que ele volte. E por isso que eu fecho a segunda temporada de Pacificador com uma nota 7 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou da segunda temporada de Pacificador? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.